Shalom, shalom, glória a Deus por todas as coisas. Estamos aqui no devocional Lucas capítulo 11. Mas antes de a gente começar a leitura, nós precisamos orar. Então vamos orar? Querido, amado Espírito Santo, estamos aqui precisando de Ti. Te pedimos, senta aqui do nosso lado, Santo Espírito, nos ensina a Tua palavra, nos ajuda, nos fortalece, ministra-nos, Senhor, que possamos ter entendimento, discernimento espiritual, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 11, o ensino de Jesus acerca da oração. Olha, então a gente vai ver aqui a oração modelo. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Bom, aqui é uma parte, da oração, e aqui está numa Bíblia atualizada. Nós conhecemos bem, como é que é essa oração, e tem alguns pontos chaves. Deixa eu terminar de ler aqui que a gente vai falar sobre esses pontos chaves da oração modelo, tá bom? Então lhe disse: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que tiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. E eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. E por isso eu lhe digo: peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate na porta será aberta. Qual pai entre vocês e seu filho lhe pedir um peixe e em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Olha, a ministração da célula essa semana, inclusive, foi sobre isso. Esse foi o nosso texto base de Lucas, capítulo 11, e desse versículo 13, que Deus ele nos dá o Espírito Santo, só que a gente precisa pedir, a gente precisa clamar e conhecer o Espírito Santo. E aqui nessa oração modelo, uma oração do Senhor, é uma declaração de fé. Ela contém tudo o que a gente precisa para entrar na sala do trono, na presença de Deus. Tem alguns itens aqui nessa oração modelo, Não é para a gente fazer dela, ficar repetindo e fazer vãs repetições. Tem alguns itens que Jesus nos ensinou. Primeiro a gente reconhece que é Deus, Pai, reconhece que Ele é o nosso Pai. E começa a santificar, agradecer a Ele. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E a gente pede o reino do Senhor. Nos dá o pão nosso de cada dia e perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos, os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, os pontos aqui é que a gente reconhece quem é Deus em nossas vidas, a gente glorifica a Ele, a gente pede perdão, a gente libera perdão, a gente fala sobre a provisão também. Então, tem alguns pontos que são chave para a gente desenvolver a nossa oração. A nossa oração ela precisa ser o que está no seu coração, para você falar com Deus. Não é para ser algo repetitivo o tempo todo, não. É para você falar como está no seu coração e você pedir. Jesus é bem específico aqui, que ele fala que quando a gente bate na porta, ela vai ser aberta. Quando a gente buscar, a gente vai encontrar. Então, para a gente continuar fazendo isso, porque quem pede, recebe. E o que busca, encontra. A porta vai ser aberta. E que Deus ele não vai tirar da gente o Espírito Santo. Inclusive, se a gente pede, ele vai dar. Então, é muito importante para mim e para você que a gente entenda isso. São princípios específicos sobre isso. Vamos seguir aqui, versículo 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. E outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá.
Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebul. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? E por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E quando chega, encontra varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. E ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Bom, Jesus está falando aqui sobre o reino dividido, né? Que as pessoas estão acusando ele de ser o próprio Satanás, de expulsar demônios, porque ele é o Beelzebul. E ele fala que o reino dividido, ele não consegue se sustentar, né? Que é tudo dividido. E a gente percebe as coisas que começam e que acabam, ficam mofinas e morrem, né? E ele está explicando sobre isso, mas se a gente reconhece que é da mão de Deus, então é chegado o reino de Deus. E eu quero dizer que o reino de Deus chegou aí na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Ele também fala, quem não está com ele, né? Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então tem pessoas que, em vez de ajudarem o reino de Deus, acabam, sabe, piorando, acusando, levantando algumas coisas que não são para levantadas e acabam espalhando, acabam envergonhando o nome de Jesus. E isso é muito sério. E que eu e você não sejamos essas pessoas de ficar levantando falsos testemunhos, de ficar acusando, de ficar trazendo tantas coisas que não são para vir. Que isso é trabalho de Satanás, e eu e você não podemos trabalhar para o inimigo, nós não podemos trabalhar para o diabo, ele já faz isso sozinho. Então, se a gente ainda consegue ajudar ele, aí fica difícil, né? Vamos seguir. Versículo 29. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. E os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus fala do sinal de Jonas, né? É maior do que Salomão, maior do que Jonas, e que nós precisamos nos arrepender e reconhecer quem ele é. Versículo 33. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo, e quando seus olhos foram bons... Perdão. Tá um tempo frio e eu tô espirrando demais. Misericórdia, Senhor. Sangue de Jesus tem poder. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dela estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. É a candeia do corpo, né? Os olhos, né? A vitrine da alma. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, se a gente está cheia de amor, cheia de gratidão, é isso que a gente vai resplandecer. Mas, se não, as pessoas também vão ver, né? O sepulcro caiado. Vamos seguir aqui, versículo 37.
Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato, como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Misericórdia. Um dos peritos da lei lhe respondeu: Mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que o mataram. E assim vocês dão testemunho de que aprovam os que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhe edificam os túmulos. E por isso Deus disse em sua sabedoria: Eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramados desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram que estavam prestes a entrar. E quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Bom, eles receberam ali algo que eles não queriam, né? Jesus começou a falar, ele foi convidado pelos fariseus e ele começou a falar da hipocrisia, né? E aí os peritos da lei se doeram e disseram: ai, mestre, você está me ofendendo. E Jesus: ai de vocês, mestres da lei, que fazem isso, isso e isso, né? E o Senhor, ele também não tinha papas na língua, mas pior do que ele era João Batista, né? E aqui a gente vê Jesus mesmo revelando, né, o que precisa ser revelado, e ele faz isso comigo e com você. Quando a gente está em pecado, ele revela, mas não para trazer acusação, mas para trazer tratamento, para trazer cura e libertação. Amém?